Dicas do Excel, aqui é o Hélio e vamos para mais um vídeo aí da série Horas. E o Júlio César, ele fez uma pergunta para nós há uns 4 meses, né? Eu prometi para ele que até o fim de semana eu ia gravar um vídeo explicando, mas o dia a dia está complicado, está corrido e agora que está começando a sobrar um tempinho, mas eu não tinha feito o vídeo ainda, estou fazendo hoje, ok? Bom, o Júlio ele tinha uma dúvida com relação a cálculo de tempo de horário de almoço. Então, Júlio, eu fiz uma planilha aqui para tentar explicar para você como que a gente pode fazer isso daí. Tá? Então, eu criei uma planilha bem simples, né? Só para exemplificar com entrada, saída, retorno do almoço e a saída no fim do dia. Aqui eu coloquei o total de horas trabalhadas e aqui as formulinhas que a gente vai utilizar, tá bom? Bom, vamos imaginar que seu funcionário entra às 8 da manhã e sai às 18 da tarde com 2 horas de almoço. Coloquei nessa célula F1 aqui o tempo de almoço dele. Tá, isso aqui você pode colocar em qualquer lugar aí na sua planilha, né? Pode colocar oculto, onde você quiser, tá? Então, tempo de almoço. E aí, aqui eu vou colocar atraso, tá bom? Então, vamos imaginar que ele trabalhou das 8 às 18h10 com as 2 horas de almoço dele e você quer saber se ele atrasou no horário de almoço ou não. Tá? Então, primeiramente eu coloquei na coluna E uma fórmula para calcular o total de horas trabalhadas, porque às vezes você fala, pô, o cara atrasou no almoço, mas no fim das contas ele ficou um pouquinho mais tarde ou entrou um pouco mais cedo e deu as 8 horas de trabalho dele. Então, você tem essa opção também. E essa fórmula é bem simples, é matemática básica mesmo. É subtrair o horário de saída pelo horário de entrada e somar com o horário de saída pelo horário de saída com o horário de retorno do almoço. Você vai ter o total de horas, tá? Na prática, vamos lá. Então, eu vou fazer assim, ó, igual a saída do almoço menos a entrada dele, tá? E depois vou colocar um mais aqui que eu vou somar a saída dele menos o retorno do almoço. E vou dar um Enter, só isso. Bem simples mesmo. Tá? E aí eu tenho o total de horas trabalhadas. Agora, já para o atraso, né, a gente vai utilizar uma fórmula para verificar algumas condições. Tá? Porque se eu simplesmente fizesse uma matemática aqui e ele fizesse menos de 2 horas, a sua fórmula ia ter um erro. E aí, se você fosse somar no fim do dia, lá no fim do mês, quantas vezes ele atrasou, você poderia ter um problema aí de matemática no Excel. Então, o que eu fiz? Coloquei uma fórmula da seguinte maneira. Primeiro, ele vai verificar a condição se o tempo que o seu funcionário fez de almoço foi menor que as 2 horas previstas. Tá? Então, esse SE aqui, né, C, é para verificar se uma condição atende ou se a outra condição que atende. Ele verifica duas condições e aplica a fórmula de acordo com a condição atendida. Então, a primeira vai ficar assim, ó, se a célula C2, que é o meu retorno do almoço, menos a célula B2, que é a minha saída do almoço, for menor, então eu coloquei um sinal de menor aqui, que J1, que é o tempo do almoço, então ele vai me mostrar aspas, aspas, que é um em branco. Tá? Vamos fazer na prática isso aí só para a gente ver como é que se escreve. Então, ó, vou colocar igual, vou abrir o C, coloco parênteses, e aí é um teste lógico mesmo, né? Se o retorno do almoço menos a saída do almoço for menor, for menor que 2 horas, aí ponto e vírgula, que é então ele vai me mostrar nada, aspas, aspas. Põe o ponto e vírgula de novo. Agora, se essa condição não for atendida, ou seja, se o tempo for maior que 2 horas, aí ele vai fazer um cálculo matemático, que é bem simples, que é o retorno do almoço menos a saída do almoço, menos o tempo que eu defini como horário de almoço dele, como o tempo de almoço que ele tem. E dou um Enter. Aí deu um erro. Porque tem um parênteses aqui que não precisa. Ok? E esse parênteses aqui também não precisa.
parênteses tem que estar aqui, ó. Só isso. Tá? Então, ó, voltando, né? Se, abre o parênteses, C2 menos B2 for menor que J1, que é o tempo de almoço, então ele vai mostrar nada. Se o retorno do almoço menos a saída do almoço for menor que 2 horas, ele me mostra nada. Agora, se for maior que 2 horas, ele vai fazer essa continha matemática. Né? Retorno do almoço menos a saída do almoço menos o tempo total de almoço. Tá? É bem simples, é isso daí, não tem muito que inventar não. Se eu colocar aqui 13h59, ele fica em branco. Se eu colocar 15 horas, ele me mostra lá o total de atraso dele, 1 hora. Ok? Pessoal, acho que era isso. Júlio, espero ter atendido aí a sua dúvida. Obrigado pelos comentários, obrigado a todos que estão acompanhando o nosso canal. Inscrevam-se, curtam nossos vídeos, compartilhem, divulguem para os amigos no Facebook, no Google, no Twitter, pode compartilhar com todo mundo aí, ok? E a partir de agora, né, tô com um pouco mais de tempo e vou tentar fazer pelo menos 2 vídeos por semana aí. Um vídeo com dicas simples e um vídeo com cursinhos básicos, né, mostrando as funcionalidades do Excel, os menus que a gente tem no Excel, os recursos. Gente, os recursos do Excel são milhares, né? Nem eu sei todos os recursos, mas o pouco que eu sei eu vou tentar compartilhar com vocês, ok? Galera, obrigado mesmo mais uma vez, bom fim de semana e até mais. Valeu!